Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós estamos a ver um resumo do Velho Testamento também. Está tão enriquecido com passagens do Velho Testamento, histórias do Velho Testamento, que até nisso vale a pena ler o livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 6, nós vimos que Estevão estava na iminência de ser preso e morto. O que veio a acontecer depois no capítulo 7. Nós vimos na parte final do capítulo 6, e enquanto eles estavam a interrogar Estevão, a face, o rosto de Estevão começou a brilhar, parecia um anjo. E no capítulo 7, o interrogatório continua. Estevão passa a contar-lhes a eles a história da redenção. É muito interessante porque ele vai ao Velho Testamento e conta tudo, tintim por tintim, o que estava escrito nos profetas, para depois os acusar de que eles mataram o ungido, de que eles mataram o Messias, não o reconheceram, e eles ficam enfurecidos, acabam por matar Estevão à pedrada. Vemos também que um rapaz, um jovem chamado Saulo, estava lá e foram pôr as vestes ao pé desse jovem Saulo. Vemos então que Saulo, que depois mais tarde é Paulo, ele perseguia a igreja e consentiu na morte de Estevão. Ele assistiu à morte de Estevão, e para irem pôr as vestes, as capas, aos pés de Saulo, significa que ele estava a liderar ali qualquer coisa, estava ali a liderar aquela perseguição e aquele julgamento popular ali naquele lugar. Portanto, eles arrastaram Estevão para fora da cidade e apedrejaram-no. E é muito interessante porque nesta história ele fala aqui coisas que têm importância fantástica ao nível escatológico, ao nível da idolatria de Israel. E nós vamos ver isso aí num instante, vamos ver isso tudo. No verso 43, ele então passa a acusar os israelitas. No versículo 43, eu vou ler, diz assim, o versículo 43. E caso não levantaste o tabernáculo de Moloque, a estrela do deus Renfã, fizeste figuras que fizeste para as adorar, por isso vos desterrarei para além da Babilónia. O tabernáculo do testemunho estava entre vossos pais, no deserto, como determina aquele que disse a Moisés que o fizeste segundo o modelo que tinhas visto, o qual também nossos pais com Josué tinham recebido e o levaram e o tomaram das nações que Deus expulsou da presença deles. Bem, eu gostava de dar aqui uma nota em relação a isto que está aqui no versículo 43, onde ele os acusa de levantar um tabernáculo de Moloque, o tabernáculo de Moloque, e a estrela do deus Renfã. Deus tinha dado ordens a Israel para não se contaminar com os outros povos, com as práticas religiosas dos outros povos. Mas é exatamente isso que eles fazem. E a gente vai ver aqui em Levítico 18, 21. Levítico. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Portanto, Deus tinha dado instruções para eles nunca se misturarem com as práticas de culto ao Moloque. Mas é o que eles fazem. E a gente vê também no capítulo 20, porque é bom nós estudarmos as Escrituras e ver como Deus dá ordens, e depois eles acabaram por ser julgados. Mas Deus dá ordens para eles não se misturarem com os povos da terra para onde Deus mandou ir. O versículo 5 do capítulo 20 diz assim: Então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família e o eliminarei do meio do meu povo com todos os que após ele se prostituem com Moloque. É o que ele está aqui a dizer em Atos. O que eles fizeram. Bem, acontece que é assim. Deus tinha dito para eles não se misturarem com as práticas religiosas daqueles povos onde eles foram. Mas foi o que eles fizeram. Depois, Salomão, a gente vê que Salomão começou muito bem e acaba muito mal. E o que é que Salomão faz de mal? Faz um altar a esse Deus Moloque. Veja, começa com Salomão. Aliás, já começou atrás. Porque o que eles fizeram lá no deserto, eles adotaram os deuses pagãos. E até a própria bandeira, a gente vai ver isso. A própria bandeira também é adotada desses deuses. As práticas hoje em dia de Israel têm muito da cabala. E a gente vai ver que a origem da bandeira de Israel, nem eles a compreendem muito bem. Né? A gente vai ver um vídeo onde demonstra isso, até onde os teólogos judeus, nem eles sabem de onde vem a origem. Mas deviam saber, não é? Mas você veja, Salomão, em 1 de Reis 11:7, fez exatamente aquilo que Deus tinha dito para não fazerem os filhos de Israel.
Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Veja, Salomão faz isto como rei de Israel. Ora, se o rei faz isto, imagina o que é que não fará o resto. Considerado o rei mais próspero da história de Israel, ele levantou estes altares a estes deuses, e em Jeremias, o profeta Jeremias vai acusar Israel disso mesmo. Quer ver? Jeremias, no capítulo 32, verso 35, e diz assim: edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Imon, para queimarem seus filhos e suas filhas a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Veja, eles fizeram exatamente isso que Deus disse a eles para nunca fazerem. Eles ofereceram filhos, lançaram-os ao fogo. Olha aqui. Queimarem os seus filhos e suas filhas a Moloque. Então veja você que Israel estava metido num grande sarilho. Os dias de Jesus são dias de vingança contra Israel. O próprio Jesus diz que eles são filhos do diabo. Veja o ponto onde eles chegaram para Deus os considerar assim. Em Amós, no capítulo 5, verso 26, Amós, capítulo 5, verso 26, diz assim a Escritura: sim, levaste Sicute, vosso rei, vossa imagem, e o vosso Deus, estrela, que fizeste para vós mesmos. A estrela era a estrela de 6 pontas, que tem muito a ver com a Cabala. A estrela de Davi, de onde vem esse símbolo? Não está nunca escrito explicitamente na própria Bíblia. Está no Talmud? Existe uma passagem na Bíblia sobre isso? Não. Então, você não está realmente certo de onde ela vem? Não. Você me pegou. Porque ninguém sabe, né? Eu não sei. Sei que a chamada estrela de Davi tem alguma coisa a ver com Davi? Eu não acredito. Deve haver em algum lugar. Eu não me lembro exatamente qual foi a associação. Eu acredito que o que eles chamam de estrela de Davi é de fato a estrela de Renfã, porque quando você estuda a Bíblia, você vê que quando eles adoravam outros deuses, a Bíblia fala sobre eles erguendo a estrela do seu deus Renfã. Vocês rejeitaram o Deus da Bíblia. Vocês tomaram para si a estrela, que é essa estrela de 6 pontas, do seu deus chamado Renfã, ou Kium. Todos esses são nomes para Moloque, o grande Baal, o grande deus do fogo, que é o demônio. Belzebu. Isso mesmo, Belzebu. E eles ficaram chocados com isso. Então, quem é esse Deus da estrela? Se eles apenas lessem o Velho Testamento, eles saberiam isso. Em Amós, Deus disse: vocês ergueram a estrela e eu fiquei furioso com isso. E vocês sacrificaram seus próprios filhos ao Deus da estrela. Pelo fogo, eles sacrificaram os próprios filhos. Os judeus fizeram isso ao Deus da estrela. Quando eles idolatravam um falso deus, eles tinham a estrela de Renfã como um ícone, como um símbolo. Não vemos nunca a estrela de Davi na Escritura, mas sim a estrela do falso deus Renfã. E assim sabemos hoje que eles não estão adorando o verdadeiro Deus, porque a Bíblia diz: quem rejeita o filho, rejeita também o pai. Mas quem aceita o filho, tem também o pai. Se os judeus não acreditam no filho, a Bíblia diz que eles não têm o pai. Então quem eles têm? Um outro alguém, um falso Deus. Portanto, eles não estão adorando o mesmo Deus que nós adoramos. Algumas pessoas dirão: eles adoram o Deus Pai. Eles apenas não reconhecem Jesus. Mas a Bíblia ensina que é impossível adorar o Pai se você não reconhece o Filho. Retornemos à fraternidade maçônica, da maçonaria. Seu grande símbolo é o G. Você olha para o esquadro e compasso, é uma estrela de Davi estilizada. De fato, eles têm a estrela de Davi inteira em vários templos maçônicos. Por que isso? A maçonaria é um estudo do judaísmo e da Cabala. The Jewish Tribune newspaper, on October 28, 1927, stated, Freemasonry is based on Judaism. Eliminate the teachings of Judaism from the Masonic ritual, and what is left? Albert Pike disse em seu livro Moral e Dogma que a Cabala é o próprio fundamento.
Sem a cabala, não teríamos os 33 rituais da loja maçônica. Mas o deus que eles idolatram, o grande arquiteto, é Moloque, o deus da estrela. Se alguém disser para mim que os judeus não foram lançados sob uma grande maldição pelo próprio Jesus, está lá. Quando nós falamos de Israel, vamos ter cuidado, porque nós adoramos o nosso Senhor Jesus Cristo e ninguém adora a Deus se não for pelo Filho, se não amar o Filho. Foi o que Jesus disse. É preciso nós termos isso em conta hoje em dia. Portanto, esta foi uma nota que eu pus aqui e que nós vemos que Estevão está a acusar os israelitas, por isso eles ficaram enfurecidos, porque Deus está a dizer a eles através de Estevão está a ser a porta-voz de Deus, e está a acusá-los de que eles prevaricaram e que eles fizeram não aquilo que Deus queria que eles fizessem, mas aquilo que o diabo os mandou fazer. Eles pecaram e eles fizeram exatamente aquilo que Deus tinha ordenado para eles não fazerem. Mas Deus também disse qual era o castigo que lhes acontecia, que aconteceu depois deles serem julgados no ano 60, que eles ficaram sem templo, ficaram sem cidade e foram espalhados pelas nações. Por causa disso. Mas vejam o que ele diz mais. No versículo 48 diz assim: só entra no reino de Deus quem entra por Jesus. Ninguém entra automático só por ser um povo que deu origem ao cristianismo. Não, a porta é sempre o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é sempre a porta. O verso 43, já vimos então que Ele está a acusá-los que estão a adorar a Moloque. O verso 43 diz isso. Caso não levantaste o tabernáculo de Moloque e a estrela de Deus Renfã, figuras que fizeste para as adorar, por isso vos desterrei para além da Babilónia. Portanto, está a ver porque é que eles tinham sido levados para a Babilónia. Depois nós vemos, eles receberam a lei, mas não a guardaram. O versículo 53 diz isso. Receberam a lei pelos anjos, mas não a guardaram. Quero ver aqui. Vós recebeste a lei por ministério de anjos e não a guardaste. Portanto, veja que eles tinham recebido a lei que eles queriam obrigar os outros e estavam sempre a ver se Jesus praticava a lei, mas eles não a praticavam, porque era pesado demais para eles. Versos 55 e 56 diz aqui assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo... Eu vou ler o versículo 54. O versículo 54 diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Portanto, Estevão começa a vislumbrar, começa a ver no mundo do Espírito, e ele vê os céus abertos, ele começa a ver Jesus como Filho do Homem à destra de Deus o Pai. E ele diz isso: olha, estou a ver a Jesus. E isto tem um significado escatológico, porque isto que está aqui a acontecer aconteceu 3 anos e pouco após a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que Paulo, a partir daqui, ele converte-se a caminho de Damasco, mas é quando ele vai daqui. Esta morte de Estevão, Deus trata deste assunto de uma forma sobrenatural. Porque a partir daqui começa a igreja a abrir-se para os gentios através de Paulo. Portanto, Deus está sempre no controle de tudo e Deus transforma aquilo que o diabo tenta fazer de mal à sua igreja, aos seus filhos, ele transforma em glória para ele. Porque a partir daqui, Saulo converte-se e a igreja começa a explodir, começa-se a expandir para todas as áreas do Império Romano e vai até à Índia, e há quem diga, portanto, parece que há registro em que foi até o Oriente da China. No verso 57 diz que os judeus taparam os ouvidos. Quer ver? Deus está-lhes a dar uma última oportunidade, mas eles não quiseram ouvir. Versículo 57 diz assim: eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimos arremeteram contra ele. Verso 58 é apedrejado e as suas vestes, as suas capas, são postas aos pés de Saulo. Lançando fora da cidade, versículo 58, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Eles vão apedrejar Estevão, e Estevão, antes de morrer, ele pede a Deus que não impute aquele pecado àquele povo. Faz lembrar aquilo que Jesus disse na cruz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem.
Mas o que é que as pessoas podem fazer na ignorância? Na ignorância da cegueira da religião. A religião é sempre um problema no mundo, a religião. Jesus não. Jesus é o caminho, a paz, a vida, é a solução para cada um de nós. O versículo 60, ele diz assim, no versículo 60, então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute este pecado. E com estas palavras adormeceu. Então ele morre apedrejado. E a gente vai ver que isto não foi derrota para a igreja. Isto foi vitória para a igreja. Ele é o primeiro mártir. Ele não negou o nosso Senhor Jesus Cristo até ao fim. Ele confessou o Senhor Jesus Cristo. Ele proclamou na parte mais difícil. Ele não teve vergonha de lhes mandar à cara tudo aquilo, o mal que eles tinham feito contra Deus. Deus é um Deus que tem paciência. Deus é um Deus que espera sempre até o último momento. O meu desejo é que você e eu sejamos como Estevão, prontos a dar a vida pela verdade do Evangelho. Porque Deus tem coisas maiores para nós. Que nós possamos ser luz do mundo e sal da terra e cumprir a missão que Deus nos deu a todos nós, que é de proclamar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Colaborar com Deus para implantar o reino de Deus na terra.